O Agenda Econômica está de volta, conversando com os senadores Lindbergh Farias e Ricardo Ferraço sobre a PEC do corte de despesas públicas, que está tramitando no Senado Federal e tem previsão de votação final para a segunda semana de dezembro. Bom, senadores, a gente falava no bloco anterior sobre o que vai ser cortado e o que vai ser limitado. Então, vamos falar aqui do que não vai ser limitado, que é a questão do pagamento dos juros da dívida. Alguns estudos mostraram, a gente teve entrevistas com alguns economistas aqui, que, na verdade, a maior despesa do governo federal é pagamento de juros da dívida, isso historicamente, pagamento de juros da dívida e amortização da própria dívida. Por que essa PEC não põe teto, não impõe um limite ao pagamento de juros da dívida e por que o Banco Central mantém juros tão altos, se na verdade são juros definidos pelo Banco Central que remuneram a dívida e, portanto, geram mais dívida para o governo. Então, o senador Ferraz estava com a palavra, a gente começa com o senhor. Para você ter uma ideia, por exemplo, o déficit de 2014 foi 6,05% do PIB. O primário foi 0,6%. O resto foi pagamento de juros. Do déficit em 2015, 10,34%, 8,5% foi pagamento de juros. O que propõe o governo? Ah, não. Juros não podem ter limite. Agora, despesa primária, educação, sim. É um escândalo isso aqui, ô Ferraz. Não dá para aceitar. Nada para o andar de cima. Até na lógica, porque veja bem, até na lógica, quem disse que o problema fiscal é a grande questão da economia brasileira, para mim, a grande questão da economia brasileira é como recuperar o crescimento econômico. Eles tinham que ter proposto alguma coisa que fosse um ajuste mais equilibrado, porque não tem nada para o andar de cima. É só para o povo mais pobre. É só para quem recebe salário mínimo da Previdência. Mas os senhores concordam que é preciso reduzir os gastos públicos ou também não? Não, nesse momento não. Por quê? Quando a gente recupera a economia, o presidente Lula pegou a dívida de Fernando Henrique Cardoso com 60% do PIB, dívida líquida. Caiu para 34%. Por quê? Porque houve crescimento. Nesse momento, a gente tem que priorizar o crescimento. Quando a economia crescer, você melhora a situação fiscal. Sem resolver o problema do crescimento, não tem saída para essa crise. Senador Ferraz. Evidentemente que o caminho é o crescimento. Evidentemente que não há nada mais perverso para os segmentos mais pobres e mais humildes do que a inflação, do que o desemprego. Hoje nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que não conseguem ocupação para levar dignidade para suas famílias. Nada tão perverso, nada tão ruim para o povo mais humilde do que os indicadores econômicos que têm reflexo na realidade social do nosso país. Nós não chegamos aqui por gravidade. O que nós fizemos foi o equívoco do equívoco do equívoco. Ou, como diz o poeta, o avesso do avesso do avesso. Como nós chegamos aqui? Foi por gravidade? Não. Foi por um conjunto de equívocos. Foi por um conjunto de erros que produziu a maior e mais complexa crise econômica com reflexo social. Agora, nós convergimos numa coisa. A taxa de juros no Brasil é imoral, óbvio que é imoral. A presidente afastada fez o rebaixamento da taxa de juros artificialmente. O que ela trouxe de resultado? Ela trouxe de resultado essa realidade, inclusive a inflação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os dados são objetivos. Nós não estamos aqui discutindo ideologias políticas, nós estamos discutindo matemática. Olha para a realidade do Brasil foi que baixou a taxa de juros que criou essa situação? E vê se quem conduziu essa tragédia tem condição moral de poder apontar algum caminho nessa triste realidade que vive o nosso país. Eles não têm capacidade de reconhecer os erros. Eles deviam reconhecer os pecados. Eles deviam nos ajudar, sem fazer debate político, como tirar o Brasil dessa tragédia que o nosso povo se encontra. Eu estou reconhecendo erros. Sabe qual foi o erro? Foi ter feito o Joaquim Levy. Claro! O PT não errou. Não foi o Joaquim, não, foi no governo da Dilma. Então, aquilo foi um erro, que colocou a economia em exceção. E o que os senhores estão propondo é fazer o que Levy fez em 2015 para os próximos 20 anos. Isso aqui é um escândalo. Eu volto a dizer, cadê o equilíbrio? Cadê a conta para o andar de cima? Deixa eu só colocar uma outra questão. Alguns economistas que vieram também nas comissões fizeram sugestões, como, por exemplo, a gente precisa fazer ajustes, ninguém negou a necessidade de ajuste das contas públicas, mas precisamos fazer outras coisas para retomar o crescimento e para retomar a arrecadação. Por exemplo, reforma tributária, com uma tributação, por exemplo, a tributação sobre grandes fortunas, a tributação de renda, né, de rendimentos líquidos de investimentos, a
uma estratificação maior para que os mais ricos paguem mais impostos, que essas coisas teriam que vir junto. Senador Ferraz, quando é que vem essas coisas? Nesse pacote ou não vem? Seria o andar de cima de que fala o senador Lindbergh. Veja só, por que o PT governou o país 13 anos e não tributou as grandes fortunas? Senador Lindbergh, você vai ter que responder isso. Por que governou o país 13 anos e não impôs regras à reforma ao sistema tributário brasileiro, que é perverso, que tributa mais quem ganha menos? Durante o governo da presidente Dilma, foi feita a maior transferência em incentivos fiscais do setor público para o setor privado. A presidente Dilma deu de incentivos fiscais, durante o seu período de governo, mais de 400 bilhões de reais. Portanto, eles estão cobrando aquilo que eles não fizeram e deveriam ter feito. Dá para fazer? São os responsáveis. Primeiro dizer que não é drama que está. Não é bem assim. Vamos dar um pouquinho a palavra para ele. Vamos dar um pouquinho. Dizer que não é bem Claro assim. Que é assim. Por exemplo, nós tínhamos uma CPMF nesse Brasil que custeava a saúde pública e os senhores tiraram. A presidenta Dilma tentou colocar juros sobre capital próprio, que é uma excrescência, que só existe no Brasil, e os senhores não deixaram. A presidenta Dilma aumentou porque nós estamos contra aumentar a carga tributária. Para os ricos. Ela aumentou para todos. Escuta, para os bancos. A presidenta Dilma aumentou a contribuição social. No governo da Dilma. Fernando Henrique pagava muito mais. Nunca, já lhe falei, 43% ao mês. Retórica. Não dialoga com a verdade. Retórica, Ferraz. Não dialoga com a verdade. Deixa eu só concluir então, senador. Contribuição social sobre lucro líquido. A gente aumentou para 20% contra o voto do PSDB. O fato é o seguinte, a gente está apresentando nesse momento um substitutivo, uma alternativa à PEC 241. Qual é a alternativa? Primeiro, política anticíclica. Mais investimento e mais gasto social para reanimar a economia. Segundo, voltar a tributar lucros e dividendos, que isso existia até 1995. No governo de Fernando Henrique Cardoso, houve uma reforma regressiva e acabou com isso. O que é isso? O empresário, quando ganha R$200 mil, ele paga 0 de imposto. Você que é funcionária pública, paga 27,5%. Um grande empresário não paga nada. Nós queremos voltar a tributação a lucros e dividendos. E estamos querendo mexer também na estrutura do Banco Central. Porque hoje o Banco Central trabalha só em cima da estabilidade monetária, do controle da inflação. Nós queremos também que o Banco Central, assim como o Fed norte-americano, o Banco Central norte-americano, se preocupe com o crescimento econômico. Porque a gente tem que mudar essa estrutura. Então, nós estamos apresentando uma proposta alternativa a essa PEC 241. Porque a PEC 241, isso o senador Ricardo Ferraz não tem como argumentar contra. Vai significar muita retirada de recursos da educação e da saúde pública. Quem precisa de saúde pública é o trabalhador. É um ajuste todo em cima do mais pobre. Senador Ferraz, o senhor mesmo, o senhor vai responder, mas eu só queria aproveitar. O senhor mesmo falou de incentivos fiscais de 400 bilhões dados no governo Dilma. É possível o governo atual reverter isso aqui, retirar esses subsídios e é possível voltar, por exemplo, à contribuição sobre o lucro líquido? É possível, é necessário e é inadiável. Por que não fez? Foi o questionamento que fiz hoje, quando lá recebemos um representante do Ministério da Fazenda agora. Eu não vi nenhuma proposta sobre isso até agora. Vamos olhar para a realidade como ela é, tá certo? Quando nós olhávamos para a realidade da Grécia, nós achávamos assim, a Grécia é uma realidade distante, não acontece com a gente. Vamos olhar para a realidade do estado do Rio de Janeiro, que o senador Lindbergh representa aqui nessa casa. Eu represento o Espírito Santo, ele representa o Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo também está numa situação de dívida, né? E nós debatemos o país. Se o Rio de Janeiro tivesse adotado, no momento certo e adequado, as medidas necessárias, o Rio não estava mergulhado nessa quebradeira que está colocado. O que está acontecendo no Rio? O trabalhador aposentado, ele tem um direito de receber a sua aposentadoria, chega no banco e não tem um dinheiro. Se nós não adotarmos o equilíbrio das contas públicas, aliás, vamos falar a verdade, gastar mais do que arrecada deveria ser um padrão ético, um princípio moral. Porque nas nossas vidas é assim. Eu não resolvo o meu problema quando eu estou apertado, indo no banco e pedindo ao gerente que aumente o limite do meu cheque especial para eu continuar pagando juros. Eu resolvo o meu problema e é assim que faz o empreendedor. Porque quando o empreendedor passa por dificuldade, ou ele reinventa um seu negócio, ou ele quebra. O governo não. Permanentemente transfere a conta
para a sociedade, faz piquenique na sombra alheia. Então, acabou a farra, dinheiro não nasce em árvore. E essa é a realidade que nós precisamos debater e discutir com o povo brasileiro. Só que se nós não fizermos as reformas agora, vai acontecer com o Brasil o que já está acontecendo, lamentavelmente, com o estado do Rio de Janeiro, que está falido e quebrado e não consegue mais sustentar sequer as suas despesas básicas. Senador Lindbergh. Pessoal, deixa eu te contar, nós não vamos resolver nada fazendo esse ajuste dessa forma, porque a situação fiscal vai piorar. Porque tem uma coisa, parece que o senador Ricardo Ferraz não sabe, mas o investimento público, o gasto público, tem um efeito para o crescimento econômico. O IPE tem vários multiplicadores, mas, por exemplo, um gasto de saúde de 1% do PIB a mais em saúde significa 1,8% a mais em crescimento. Um corte também, um ajuste muito forte, o que faz? Coloca a economia em recessão, nós vamos continuar em recessão. Aí o que acontece? Diminui a receita, diminui a arrecadação e a dívida sobe. Quando você tem margem para isso. Mas, claro, mas por que não tem margem? A margem por que não tem margem? A margem hoje está no topo. As pessoas olham para o Brasil e querem saber se o Brasil terá condição de pagar as suas operações de crédito. Eu sei que o debate é importante. A dívida brasileira em real. 70% Senadores, do nosso PIB. Eu sei que o debate ele é fundamental, mas a gente efetivamente tem um tempo limitado do programa, então eu queria perguntar uma coisa para os senhores. O governo atual ele tem maioria na Câmara e tem maioria no Senado, então é muito provável que essa PEC seja aprovada. Senador Ferraz, a base do governo aceita algum tipo de alteração na PEC ou pretende aprová-la como ela está? E, nesse caso, o governo tem alguma expectativa de em quanto tempo a gente começa a ver melhoras? E eu queria que o senhor encerrasse, o senador Lindbergh também. Primeiro, eu quero refutar essa coisa de que essa proposta tira dinheiro da educação e da saúde. Essas áreas estão protegidas pelo mínimo constitucional. Não, segundo... Não, então, desculpe, deixa eu interromper. Não, então você não leu a PEC, porque a PEC retira os 18% do orçamento em educação e ensino. Só deixa ele concluir, senador Lindbergh. Se você não tivesse me interrompido, você ia ver que não é verdade o que você falou. Por quê? O governo federal, ele só financia 30% da educação em todo o país. 70% da educação é financiado por estados e municípios. E a PEC não atinge, não alcança estados e municípios. Além do que, para o ano que vem está garantido mais 10 bilhões de reais para a saúde e também para a educação. Agora, isso vai gerar um efeito muito importante, porque pela primeira vez o Congresso vai ter que levar a sério a discussão orçamentária. O orçamento vai deixar de ser uma peça de ficção e aí nós vamos ter que priorizar aquilo que é mais importante em detrimento daquilo que é menos importante. Obrigada, senador Ferraz. Senador Lindbergh, estão tentando esconder o que é um fato. Vão destruir a educação pública e a saúde pública no país. E vão atingir muitos mais pobres, porque junto com ela vem uma reforma da Previdência que quer acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário. Esse governo aí, do Temer, que se aposentou com 55 anos... Eu não votei no Temer, quem votou no Temer foi ele. Se aposentou com 50 anos... Eu votei no Aécio. Eu votei no Aécio. Você que votou no Temer. Pode deixar eu concluir? Senador, foi eleito como vice da Dilma. Pode deixar eu concluir? Claro que sim. Então foi bem um Temer que se aposentou com 55 anos, quer instituir 65 anos de idade para aposentadoria. É uma maldade com o povo trabalhador brasileiro. Então, isso aqui, eu espero que o Senado da República tenha responsabilidade e vocês podiam pensar assim, na hora de discutir um ajuste, fazer alguma proposta para os mais ricos, porque não tem nada. Bom, eu agradeço. Vocês arrombaram o país. Eu agradeço aos senhores a participação, a presença aqui na Agenda Econômica. Vocês querem voltar à época de vocês, o Fernando Henrique Cardoso, foi 8 anos de reajuste zero. E a gente certamente vai ter a oportunidade de retomar esse debate, inclusive aqui na Agenda Econômica, para detalhar alguns pontos. Muito obrigada, senador Ferraz. Obrigado, senador Lindbergh. Imagina, eu que agradeço. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale conosco, envie suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 612211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até a próxima Agenda Econômica.